Fala turma, professor Samuel Doria, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 20ª aula dessa maratona de estudos. É um prazer imenso estarmos aqui mais uma vez para estudarmos matemática. Então, gente, nessa 20ª aula, não vamos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 9º ano do ensino fundamental. Essa aula de hoje, nós vamos falar sobre resolução da equação do segundo grau, que está na página 99. Na verdade, na aula passada, nós já iniciamos o estudo das resoluções das equações do segundo grau. Equações quadráticas. Nós vimos nas aulas anteriores as resoluções de equações incompletas, do tipo que tem o termo A, o termo B e não tem o termo C, do tipo que tem o termo A, o termo C e não tem o termo B, e do tipo que tem só o termo A. Nessa de hoje, nós vamos ver a resolução de uma equação de segundo grau de forma completa, usando a famosa fórmula de Bhaskara. E aí, estava curioso para aprender a fórmula de Bhaskara? Pois é, chegou o momento que nós vamos juntos discutir as habilidades sobre a resolução de uma equação quadrática usando a fórmula de Bhaskara. O objetivo dessa aula é deduzir a fórmula resolutiva da equação quadrática. Lembre, a equação quadrática é uma equação polinomial do segundo grau. Vamos iniciar nossa aula falando de um probleminha contextualizado. Esse probleminha diz: o retângulo da figura abaixo possui uma área de 56 metros quadrados. Vamos juntos analisar uma estratégia de resolução para descobrir a medida dos seus lados. Então, está aqui o retângulo, esse lado mede 5x mais 4, esse mede 2x. E ele está dizendo que o produto de 5x mais 4 por 2x resulta em 56 metros quadrados. Aí ele está querendo que você determine a área desse retângulo. Para facilitar a resolução desse problema, olha o que ele acrescenta. Sabemos que a área do retângulo é calculada por comprimento vezes largura. Ou seja, 5x mais 4 multiplicado por 2x dá igual a 56. E aí, você é capaz de calcular a área desse retângulo? Então, pause o vídeo, solucione esse problema, depois volte conosco. Então, gente, chegou o momento em que vocês irão conhecer a fórmula de Bhaskara. A fórmula que nós encontramos, que é a chamada fórmula de Bhaskara, nós estamos falando da fórmula resolutiva de uma equação quadrática, permite encontrar as raízes da equação através dos coeficientes A, B e C. Então, gente, está aqui a fórmula de Bhaskara, nós vamos analisar ela. A fórmula de Bhaskara consiste em x é igual a menos b, mais ou menos, a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. Gente, presta atenção que aqui nós temos mais ou menos. Em algum momento, nós vamos usar mais, em outro momento, vamos usar menos. Quando nós separarmos para usarmos mais e menos, é justamente no momento que nós estamos encontrando as raízes. Lembre, uma equação de segundo grau, ela pode nos fornecer duas raízes reais iguais, ela pode nos fornecer duas raízes reais diferentes e ela pode não fornecer raízes reais. Aí a fórmula é assim: para calcularmos x1 do primeiro valor, ou a primeira raiz dessa equação, nós usamos menos b mais a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4a vezes c dividido por 2a. Para nós encontrarmos o segundo x, ou a segunda raiz dessa equação, nós usamos x, que é igual a menos b, menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Então essa é a fórmula de Bhaskara, essa é a fórmula que nós vamos usar para calcular raízes da equação. Então, gente, mas é assim, o processo algébrico de Bhaskara, ou a fórmula de Bhaskara, ela pode ser dividida em duas etapas. A primeira etapa é delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, aquela expressão que estava dentro do radical, nós podemos tirar. Aí ficamos com delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, esse discriminante delta, ele é fundamental na resolução de uma equação de segundo grau. É delta quem nos diz se aquela equação vai nos fornecer duas raízes reais distintas, diferentes. Se aquela equação vai nos fornecer duas raízes reais iguais, a gente considera uma, ou se aquela equação não tem no conjunto dos números reais solução. Quando?
Quando esse discriminante delta ele for maior do que zero, essa equação ou a equação que estiver trabalhando, ela tem duas raízes reais diferentes. Quando esse discriminante delta for igual a zero, a equação ela tem somente uma raiz, duas iguais, a gente considera uma. E quando esse delta ele for menor do que zero, um valor negativo, aí essa equação não apresenta raiz no conjunto dos números reais. E lembre, estamos trabalhando com o conjunto dos números reais. Então, a segunda parte, x, que é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a, nos permite encontrar x1 e x2. Então, aí agora nós vamos praticar. Nós vamos determinar as raízes da equação quadrática x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. Lembre, primeiro passo, é uma equação de segundo grau? Sim. O maior expoente da variável é 2. Segundo, tem a igualdade, no mínimo a incógnita, primeiro e segundo membro. É uma equação de segundo grau. Para nós resolvermos a equação de segundo grau, o segundo membro tem que estar zerado. Zero. Está ok. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar a fórmula de Bhaskara para solucionar essa equação. E quais são os primeiros passos? Gente, preste atenção direitinho. Quais são os primeiros passos, ou todos os passos fundamentais para solucionar uma equação de segundo grau usando a fórmula de Bhaskara? Então, o primeiro passo é assim. A equação que estamos trabalhando é x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. O primeiro passo é destacar nessa equação quem são ou quais são os coeficientes a, b e c. Então, a é o coeficiente numérico de x ao quadrado. Como nesse caso não está aparecendo um número, é porque é 1. Então, a é 1. b é o coeficiente de x, nesse caso é 2. E c é o termo independente, que nesse caso é menos 8. É muito importante que vocês destaquem os coeficientes a, b e c, porque são eles que nós vamos usar para solucionar essa equação. Então, depois de termos destacado os coeficientes numéricos a, b e c, nós vamos inserir na fórmula. Então, o primeiro passo é nós entendermos. Já destacamos. Agora, nós vamos usar a primeira parte, que é a parte que nos permite calcular o discriminante delta, aquele que nos permite dizer se essa equação tem raízes ou não tem raízes. Então, substituindo, porque delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aqui eu já sei quem é a, quem é b e quem é c, vou substituir. Substituindo, eu fico com b ao quadrado. Como b é 2, 2 ao quadrado, menos 4 é da fórmula, vezes a é 1, substituir por 1, vezes c é menos 8, substituir por menos 8. Aí vamos continuar com a resolução. Então, aí aqui nós temos 2 ao quadrado é 4, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 1 é 4, vezes 8, 32. Quando nós somamos 4 mais 32 dá 36. Nós estamos dizendo que o discriminante delta é exatamente igual a 36. 36, por ser um número inteiro maior que zero, ele nos diz que essa equação tem duas raízes reais diferentes, distintas. Aí nós vamos calcular essas raízes usando a segunda parte da fórmula de Bhaskara. Então, temos aqui todas as informações da equação para continuarmos a resolução. Os coeficientes a, b e c, o discriminante delta e a segunda parte da fórmula. Vamos substituir. Substituindo, nós temos que x é igual a menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 36 dividido por 2 vezes 1. Menos 2 é b, né? 36 é delta, 2 vezes 1 é a. Então, quem foi substituído? B, delta e a. Então, solucionando, primeiro a raiz quadrada de 36 é 6. Segundo, 2 vezes 1 é 2. Aí agora, ficamos com a operação do numerador. Depois que solucionarmos, dividimos pelo denominador. Então, gente, é assim. Como nós sabemos que ela nos permite duas raízes, e nós vimos uma chamada de x1, outra chamada de x2. Primeiro, vamos calcular x1. É igual a menos 2, menos 6 dividido por 2. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, dá menos 8.
dividido por 2. x1 dá menos 4. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Encontramos x1. Agora vamos encontrar x2, a segunda raiz dessa equação. Para encontrarmos x2, nós temos a mesma equação. Então, x2 é igual a mais 4 dividido por 2. Veja que no primeiro instante nós usamos menos. No segundo instante estamos usando mais. 4 dividido por 2 é 2. Portanto, encontramos agora x2. Aí, nós solucionamos essa equação. Encontramos x1 e x2. Aí, nós vamos escrever a solução para essa equação. A solução para essa equação é menos 4 para x1 e 2 para x2. Então, gente, nós usamos aqui a famosa fórmula de Bhaskara para calcular as raízes de uma equação do segundo grau, a equação quadrática. Se você teve alguma dificuldade, volte o vídeo, reveja passo a passo as divisões e subdivisões da fórmula e sua aplicação. Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueça de solucionar o problema proposto lá no formulário. Um forte abraço e até o próximo encontro.